Quando a minha assistente me contou que você tinha se transformado em zumbi, eu não acreditei, Claire. Eu achava que era só a da Wong, mas vejo que você também tentou detê-la, mas acabou sendo transformada. Não se preocupe, eu serei rápido. Cérebro, eu quero comer cérebro, a sua massa encefálica. Eu vou devorar o seu cérebro. Mas parando pra pensar, Claire Hatfield, eu sempre tive uma quedinha por você. Eu não sei o que você pensa, e eu também tenho uma surpresinha para você. Você tá doido? Chegou até a fazer barulho quando caiu no chão. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro.